Eu invisto há 6 anos, comecei com 100 euros que me custaram muito a juntar, eu não tinha praticamente posses nenhumas e pouco ou nada sabia de investimentos. Senti-me perdido, pouco apoiado, cometi muitos erros e tomei muitas vezes o caminho mais comprido para chegar onde eu queria. E a literacia financeira em Portugal também não era uma coisa que se falasse, então tudo o que eu aprendi acabou por ser derivado do meu estudo e de muitos erros que me fizeram perder muito dinheiro. E isso trouxe-me aqui. Nestes 6 anos passei do universitário na casa da mãe para um trabalhador a part-time a pagar um T0 onde sobravam os 0 euros por mês. Disto passei a trabalhador full-time a receber 680 euros por mês e hoje trabalho para mim, fruto deste trabalho que me faz faturar mais de 6 dígitos ao ano e, por incrível que pareça, quase metade do dinheiro que foi feito no ano passado foi feito com investimentos. E eu sei que isto não fica elegante de dizer, não é bonito, mas eu sinto que se vocês perceberem que eu já estive no zero e não comecei com truque nenhum, e com isto eu digo não comecei com dinheiro, não comecei com formação na área, não tive basicamente nenhuma vantagem na vida que me fizesse chegar aqui, simplesmente eu interessei-me, atirei-me de cabeça, não sou especial e ainda assim consegui. Portanto, eu acredito que tu, se quiseres, vais aprender muito mais rápido do que eu, porque há muitas coisas que eu vou tentar poupar-te de erros e tudo mais que eu comecei a fazer no início. E a verdade é que eu hoje sinto-me confiante, sinto-me orientado, com um plano traçado e embora isto não seja uma garantia para o futuro, hoje a maioria das decisões que faço financeiramente fazem mais dinheiro. Tenho 6 anos de estudo intensivo nesta área e sinto que eu vou conseguir ajudar-te, pelo menos a cortar-te muito deste tempo que eu demorei a aprender. Portanto, vou partilhar-te neste vídeo aquilo que eu gostava de ter aprendido ao começar, o que eu diria ao Gabriel do passado para o seu caminho ser mais fácil. Isto tendo em conta que ele até chegar até aqui perdeu muitos milhares de euros durante a sua aprendizagem e perdeu muitas e muitas horas a aprender este mundo que inicialmente é muito confuso. E sim, acabei de falar de mim na terceira pessoa. Estranho. Então mete confortável porque eu vou-te ensinar agora o passo a passo que eu faria se eu começasse hoje a investir. Um caminho que me pouparia muito tempo e muito dinheiro. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui eu estudo formas de fazer dinheiro online e estamos a perseguir o objetivo deste canal que é chegar do 0 ao milhão enquanto vos ensino pelo caminho. Aproveito para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião e já agora muito obrigado à Freedom24 por estar a apoiar este vídeo, mas mais sobre eles depois. Então se quiseres perceber o caminho que eu tomaria se estivesse hoje a começar, tu vais ter de passar por 7 etapas diferentes. A primeira é compreender a resposta ao porquê investir. Eu sei que a primeira vontade é colocar logo a mão na massa, começar logo a investir, mas se nós não percebermos algumas coisas antes de chegar aqui, a probabilidade de nós perdermos dinheiro é bastante alta. Então temos de fazer essa preparação, sendo uma delas esta etapa. Então existem várias razões diferentes para nós queremos começar a investir. Pode ser para uma reforma melhor ou até uma antecipada, pode ser para juntar dinheiro simplesmente sem grande razão, pode ser para passarmos para os filhos, mas há uma que é a regra primária e basta conseguirmos cumprir com ela que podemos considerar que os nossos investimentos estão num bom caminho de sucesso. Todos os anos as coisas ficam mais caras. Isto deve-se à inflação, por si só ela não é uma coisa má, a não sei quando se descontrola. E se tu não estás a par do termo, no fundo, é pensarmos que se tu comprares algo em 1960 que comprarias, por exemplo, com 100 euros, tu hoje precisavas de 1000 euros para comprar essa mesma coisa. Ou seja, o nosso dinheiro todos os anos vale menos. Ou seja, tu hoje consegues comprar mais coisas com o mesmo dinheiro do que o que vais conseguir comprar para o ano. Então o trabalho dos investimentos é mesmo este. É, no mínimo, manter o valor do nosso dinheiro intacto. Isto significa na prática que se para o ano ficar tudo em média 3% mais caro, eu vou tentar no mínimo fazer 3% líquidos com os meus investimentos. Isto então para manter o mesmo poder de compra. Agora, há quem procure algo mais. Há quem procure, para além de combater a inflação, lucrar no processo. Vamos supor que este ano nós conseguimos fazer uns incríveis 6% líquidos. Desta forma, para o mesmo exemplo, nós combateríamos os 3% da inflação e ainda lucrávamos 3% extra. No fundo, simplificando a ideia, seria mais ou menos isto. Calma, mas como é que 5, 6, 10% pode ser até assim tão impactante no nosso dinheiro? Vamos então ver um exemplo simples. Imagina que o João mete 100 euros por mês num ativo que até rende 10% em média por ano. E ele mantém este ritmo durante 10 anos seguidos. Ele chegaria ao final deste período com 19 mil euros. Então e se aumentássemos, por exemplo, para 20 anos? Chegaria a quase 70 mil euros. E se aumentássemos para 50? Ficaria com quase 1 milhão e 400 euros. E sabes quanto é que o João teria se tivesse deixado esse dinheiro no banco? Teria 60 mil euros. Ou seja, 1 milhão 340 euros de diferença. E eu disse 100 euros, mas também podem ser 20 ou 30 euros, como também podem ser 300 ou 500. Mas esta ideia, assim, de forma simples, é para te mostrar o poder do investimento e o poder que nos tem de mudar o futuro. E é assim, há poucas coisas garantidas no mundo do dinheiro, mas uma delas é garantida. É garantido que o dinheiro no banco vai perder valor. Então vamos lá trabalhar para que isso não aconteça. Mas antes, temos um trabalho que eu considero obrigatório, queres tu ou não investir. E aqui vamos para o segundo passo, compreensão de carteira. Isto então é aquilo que nos vai permitir fazer todos os passos que vêm a partir deste. Então eu diria que está nos passos mais importantes para uma melhoria financeira, que é fazer então o seguimento das nossas entradas e saídas de dinheiro num tracker de despesas. Se nós compreendermos então para onde é que o nosso dinheiro vai, nós conseguimos compreender as nossas finanças. Então o que é que terás de fazer para este passo? Para fazeres este seguimento às tuas despesas, crias uma tabela no Excel, no Notion, numa aplicação ou até
no papel. No fundo, eu até quero que escolhas aquilo que te permita fazer isto durante mais tempo sem desistires. Portanto, vais anotar os teus rendimentos e de onde é que eles vieram. E depois, os teus gastos e para onde é que eles foram. Depois disto, podes criar categorias como a habitação, o lazer, as subscrições, os restaurantes e para aí adiante. E depois tu vais perceber qual é que é a melhor forma para fazeres isto. Por exemplo, eu antes não gostava de anotar tudo detalhado. Então, eu 3 em 3 meses fazia o download do extrato bancário e fazia um apanhado das despesas e para onde é que elas iam e se estava a ir bem ou não. E assim, mais vale fazer isto do que nada. Neste momento, eu anoto todos os detalhes do meu tracker de despesas. Portanto, tudo, tintim por tintim, para onde é que vai, para onde é que não vai. E tendo eu já feito as duas versões, tens uma noção muito mais clara, se fizeres tudo mais detalhado, obviamente. Qualquer das formas, tu vais ver que depois de fazer este exercício uma vez, tu já vais conseguir pensar em melhorias instantâneas, porque por norma, a primeira vez que olhamos para um tracker pode ser assim meio que um choque. E isto é ótimo, porque no fundo estás-te a conhecer melhor, estás a conhecer melhor os teus comportamentos de gasto, ajuda muito em muita coisa diferente. Terminando isto, estamos prontos para o terceiro passo, a proteção. Tendo então um maior conhecimento da nossa carteira, através do tal tracker de despesas, e estando nós também quase a estabelecer objetivos monetários, faltam-nos então uns pequenos passos. Nós temos que nos proteger contra coisas que nos podem fazer deitar o nosso plano por água abaixo, sejam quais forem os seus planos. Então nós temos que criar esta tal contingência para o pior cenário. Agora, o que é isto do pior cenário? Imagina então que durante o ano, tirando os gastos e as despesas da casa e do lazer, o João conseguiu juntar e investir 2.000 euros, não sobrando mais nada para além disso. Um dia mais tarde, teve um acidente de carro e o arranjo custava 1.000 euros. Como é que ele vai fazer? Não tem dinheiro de lado, não consegue tirar 1.000 euros do seu ordenado assim de repente. Então vai ter de ir buscar ao único sítio onde tem dinheiro de parte, que é aos seus investimentos. Então vai deitar trabalho e tempo ao lixo porque não se preparou por uma possível emergência. Então o segundo passo é criarmos esta tal reserva de emergência. Existem muitas regras específicas para isto, sendo que o primeiro passo é perceberes quanto é que tu gastas nas tuas despesas de necessidade. Este cálculo é feito durante um mês, através do teu tracker de despesas vais conseguir perceber, e depois há quem diga que tens de juntar 3 meses de despesas, outros que dizem que tens que juntar 6, outros 12. Agora, na minha ótica isto é assim, tu tens de juntar dinheiro suficiente para caso aconteça alguma coisa de urgente, tu conseguires salvar a tua situação. E claro que se tu tiveres seguros, direito ao fundo de desemprego, etc, tu não tens de juntar tanto dinheiro quanto alguém que não esteja nesse enquadramento. Como fiz um vídeo em detalhe sobre isto, dos valores e tudo mais, eu vou deixar uma playlist na descrição com todos os tópicos que eu falar aqui, que eu tenho um vídeo mais detalhado a falar sobre cada um, mas resumindo, nesta tal minha ótica, eu acho que tu tens de ser flexível e sensato. Queres juntar 12 meses e tens 1.000 euros em gastos, tens que juntar 12.000 euros de lado. Epá, em Portugal, quem é que vai precisar de 12.000 euros para uma emergência assim de repente? Claro que certamente existirá alguém a necessitar, mas pá, nem a média é. Ou o inverso, imaginem que alguém está na casa dos pais e gasta 200 euros por mês e só quer juntar 3 meses, ou seja, 600 euros de lado. Imaginem, 600 euros pode nem pagar o arranjo de um carro. Então, para mim, pá, o melhor é pensar num valor sensato para a minha vida atual. Que grande emergência é esta que poderia estragar a minha carteira e quanto é que isto me poderia custar? E este plano, embora ao início é bom que juntem pelo menos uma quantia de lado, ele depois pode ser intercalado com outros que são necessários de fazermos antes de chegarmos aos investimentos. Por exemplo, um grande consultor americano, ele diz que até primeiro tens que juntar 1.000 euros no fundo de emergência, depois fazeres o próximo passo que eu vou falar a seguir e depois voltas a construir o resto do fundo de emergência. Portanto, podes ter esta flexibilidade. Então, que próxima etapa é este? É nem mais nem menos que a eliminação da dificuldade. Um dos maiores problemas financeiros que existem são as dívidas. Existem muitas estratégias para as evitar ou para as controlar, mas no fundo nós temos que colocar na nossa cabeça que há poucas dívidas que compensam ter. Um exemplo de uma dívida que pode compensar ter é, por exemplo, a habitação. Há poucas dívidas acima disto que sejam sensatas contrair, mas a verdade é que elas existem, então caso as tenhas, o próximo passo é eliminá-las por completo. Mas porquê é que eu em vez disto não pego nesse dinheiro e invisto? Existem muitos fatores para isto, sendo que o primeiro é não te arriscas a agravar essas dívidas. Isto porque podes sempre falhar num pagamento e depois vais ter que pagar mais. Ficas também mais leve, mas acima de tudo, o teu investimento passa a ser muito seguro. Investimento, pagar dívidas é um investimento. Eu gosto de olhar este pagamento quase como um investimento com retorno garantido. Ou seja, vamos chamar aqui o João outra vez. Ele comprou um carro de 10.000 euros a uma taxa de 11,60% durante 10 anos. No fundo, significa que vai pagar essa percentagem em cima do seu valor original do carro. Portanto, se o carro custa 10.000 euros, ele vai chegar ao final desses 10 anos e vai ter que pagar o equivalente a 16.442 euros. Portanto, 6.442 euros a mais se não tivesse essa dívida. Agora, este valor extra pode ser diminuído porque os 11,60% são anuais. Portanto, por cada ano que tu conseguires abater, estarás a poupar 11,60%. E não existe um investimento de retorno mais seguro que este que retorne garantidamente 11,60% do teu dinheiro. E depois vais fazer no fundo isto para todas as tuas dívidas, excetuando a casa e dívidas se calhar com taxas de juros muito baixa, mas eu aproveitava e varria isso tudo. Quando tiveres este passo concluído, podes terminar a tua reserva de emergência ou, caso tenhas andado a fazer estes dois passos meio que em simultâneo, podes passar para o quinto passo, o caminho a seguir. Estamos no passo anterior ao início dos nossos investimentos. Estamos quase lá. Este costuma ser, de todos, o passo mais passado à frente, mas é muito importante. É importante o quê? É importante definirmos um caminho, mesmo que não o cumpramos depois no futuro. Nós, o
ser humano funciona muito melhor se souber para onde é que está a caminhar. E desta forma nós conseguirmos dividir muito melhor o nosso dinheiro consoante os objetivos que delinearmos. Se vos ajudar, até podemos pensar em objetivos de curto, médio e longo prazo. O meu exemplo, eu tenho 3 grandes objetivos. Primeiro, quero manter o meu dinheiro que não foi alocado a um objetivo a render. Este dinheiro pode englobar o extra que eu tenho para férias, para viagens, para concertos e tudo o que é caro e pode ser marcado de repente. Tenho outro objetivo que é um investimento agressivo para me ajudar a pagar uma casa que eu considero de sonho. E o último, eu quero reformar-me sem preocupações monetárias. O que é que eu posso tirar então daqui? Sei o tempo e sei para onde é que o meu dinheiro vai. Agora, tu se calhar ainda não e é por isso que estás aqui a seguir este caminho. Não sei se estás, mas se não estás, devíamos começar a pensar nisto. Se quiseres mais exemplos de objetivos só para perceberes onde é que tu podes ir, tu podes estar a juntar por uma formação, a preparar para umas férias para o próximo ano, podes ainda estar a juntar para criares o teu negócio ou simplesmente juntar por juntar. Flexibilidade acima de tudo. Para sabermos onde vamos aplicar estes objetivos, vamos então entrar no capítulo dourado deste vídeo, os investimentos. Chegámos a este momento em que vamos tentar perceber onde vamos colocar o nosso dinheiro a render. Que tipo de investimento é indicado para mim? Então antes de pegarmos nos objetivos, é importante percebermos o que é que tu aguentas no presente. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes tu podes ter dinheiro para investir ou objetivos e expectativas de ganho altas, mas tu não tens o estofo mental necessário para conseguir aguentar com eles. Porque acredita, é preciso muito ao início. E isto aqui é super normal se não tiveres. Então às vezes nós temos que começar a pensar por baixo. Só assim nós conseguimos perceber o que é possível ou não dentro da nossa cabeça. A linha cronológica então é tentarmos investimentos mais fáceis e menos voláteis, ou seja, que não andem tanto para cima e para baixo, para nós tentarmos habituar a nossa cabeça à variação dos números. Ao mesmo tempo, podem também fazer um teste de risco, que existem vários aí na internet, para também terem uma noção de qual é que é o vosso perfil. O nosso amigo João, por exemplo, ele também começou agora a investir em 3 objetivos. O primeiro é ter sua reserva de emergência a render e não só ganhar pó no banco. Quer também poupar e ter certeza que não gasta o seu dinheiro das férias do próximo ano, que ele já tem de lado e não quer gastar. Terceiro, ele quer juntar dinheiro para quando chegar aos seus 65 anos ter uma boa quantia para se reformar. Então o que é que eu faria no lugar do João e onde é que eu colocava o meu dinheiro se tivesse a começar? Então, uma das regras da minha reserva de emergência é que tem de estar num lugar fácil de levantar. E seria ótimo se estivesse a render ao mesmo tempo. Então tem de estar com o mínimo risco possível. Então o João pode colocar em contas que rendam juros diários ou mensais e sem impedimentos de levantamento. Depois, quanto ao seu objetivo das férias, se sabe que não precisa tocar nesse dinheiro durante um ano, pode colocar num sítio com juros maiores, qualquer das formas. Não pode ser num investimento de risco porque ele não quer perder esse dinheiro. Por fim, tem o objetivo da reforma. Aqui vai investir para longo prazo. Neste caso, procurar um investimento com um grande histórico de ganho, algo que seja sólido e que tenha sobrevivido a muitas tempestades. Depois de deixar então estes investimentos, vai decidir quanto dinheiro consegue colocar de lado por mês para investir aqui. Este último plano será o equivalente a criarmos a nossa própria reforma. E, nem que sejam 50 euros por mês, mais vale pouco do que nada. Só para tu teres uma noção, faltam-me 40 anos para chegar aos 65 anos. Se eu colocar 50 euros por mês de lado num ativo que me renda 10% por ano, em média, em vez de provavelmente zero, porque eu ia acabar por certamente gastar esses 50 euros noutras coisas, eu iria ter 265 mil euros apenas com 24 mil euros investidos. Portanto, muito mais do que zero. Então, começando pelo fim, se eu quisesse um investimento que cumprisse mais ou menos com estes requisitos, eu investiria, por exemplo, num ETF que seguisse o S&P 500. Se não souberes o que é isto, no fundo, isto é uma cesta que junta as maiores 500 empresas dos Estados Unidos, por exemplo, a Google, a Apple, a Microsoft, e tu, ao investir nesta cesta, ela automaticamente divide o teu dinheiro por estas empresas todas e faz a gestão por ti. É fácil. Não estou a dizer que é garantido, estou a dizer que é fácil, porque é fácil. E onde é que eu, por exemplo, poderia encontrar uma coisa que seguisse este investimento? Nós fazemos isto nas chamadas corretoras. Estas corretoras são as plataformas que nós usamos para colocar o nosso dinheiro a render. E para terminar, falta-nos o último passo, onde tu vais ouvir 3 coisas que tu tens de fixar na tua jornada de investidor. Para isto, eu vou tentar mostrar várias frases que me costumam dizer e porque é que são um claro erro. Muitas destas coisas já te poderão ter passado pela tua cabeça, mas vamos a isto. Então a primeira, mas eu, se durante um tempo limitado eu investir o meu dinheiro dos lazeres e das necessidades e tudo mais, e daqui a 6 meses eu levanto com o lucro e está feito. Zero recomendado. O ato de investir dinheiro não é uma necessidade. Logo, para que é que vais usar dinheiro das necessidades para isto? Porque assim, se correr bem está tudo tranquilo. O problema é, e se não correr? Temos mesmo só de usar o dinheiro que não precisamos para o longo prazo, não é tipo para daqui a 2 ou 3 meses. Segundo, se só tiver 100 euros ou 200 euros por ano para investir, será que compensa? Na minha ótica, não. Pelo menos para os iniciantes. Se tu não tens dinheiro recorrente para investir, para além de teres de tentar diminuir as tuas despesas, eu pegaria neste valor e investia em conhecimento, aprenderia uma skill que eu conseguisse vender, por exemplo, sei lá, olha, editar vídeos, e depois eu ia tentar vender a quem precisa o meu serviço e fazia dinheiro com isso. Esses 100 ou 200 euros vão fazer mais dinheiro desta forma do que se os estivesse a pôr no mercado. Terceira, pai, eu não sei se daqui a 5 anos estou cá, eu preferia viver o agora. E a minha resposta a isto é sempre a mesma, que é válido. É uma forma de olhar para as coisas. Eu não impinjo a ninguém a minha ótica de investimentos. Agora, também não me impinjam a mim a forma de vocês verem a vossa vida se tiverem esta opinião. Isto porque eu não subscrevo. Agora, eu também te digo qual é que é o próximo passo a seguir a isto. Para além de teres de conhecer todos estes tópicos mais a fundo, será importante também
também escolheres a estratégia do investidor que tu és. Isto vai ajudar-te muito a conseguir definir os melhores investimentos para a tua vida em específico. Então, se tu quiseres ajuda a escolher a melhor estratégia para o teu futuro, clica neste vídeo aqui onde eu te vou explicar de forma fácil 5 estratégias poderosas que existem no mundo dos investimentos. Como sempre, muito obrigado por assistires, vemo-nos para a semana e tchau!